Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Hoje falamos de crescimento económico e dos principais desafios para o país. Para o programa de hoje conto com os comentários do engenheiro Carlos Matias Ramos, Jorge Marrão e, como habitualmente, com Rui Leão Martins. Muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, dos três. Começo por si, Carlos Matias Ramos. Este crescimento de que o país tanto necessita, e porque, como engenheiro, saberá que o crescimento do país já se sustentou noutros anos e noutras décadas em fortes apostas de engenharia e de crescimentos nessas áreas. Hoje em dia, temos que apostar noutras áreas ou não há áreas para apostar no crescimento? É evidente que há muitas áreas para apostar no crescimento, mas a engenharia é determinante. Eu costumo dizer, na minha terra diz isso, que há de gabar a filha, senão a mãe que a quer casar. Não é o caso. Neste momento é fácil perceber que os países mais desenvolvidos economicamente são aqueles que estão a atrair os engenheiros do nosso país. Portanto, há uma relação, logo nesse princípio, perfeitamente determinada, uma correlação entre o desenvolvimento económico e a necessidade de ter engenharia para que esses mesmos países possam apostar no tal crescimento que tanto necessitamos. E é fácil perceber. Nenhuma empresa pode crescer e, portanto, nenhum país pode crescer se não tiver inovação e conhecimento científico a suportar esse mesmo crescimento. Se não é fazer mais do mesmo. E umas empresas que façam mais do mesmo corresponde a uma crónica de morte anunciada. Todos sabemos que aquela lei clássica da sobrevivência dos animais, e, portanto, incluindo as pessoas, era de que quem sobrevivia era quem se adaptava à mudança. Ora, nas empresas, nos países, é aqueles que anteciparem a mudança que vão sobreviver. E este princípio corresponde ao princípio da inovação e da lógica que todo produto tem que ter uma engenharia, uma tecnologia por trás dele, para que ele se apresente mais apelativo e para que ele tenha valor acrescentado. Portanto, resumindo, o crescimento económico está fortemente dependente da capacidade que cada país tiver em ter uma engenharia e uma tecnologia altamente desenvolvida. Isto é, conhecimento científico aplicado à produção e a esse mesmo país. E é fácil perceber o que aconteceu no país nos anos 60. Os anos de maior desenvolvimento económico no país foi com a aposta forte na engenharia. Foi dos anos 60 a 72, do século passado, é evidente. Portanto, onde o crescimento foi significativo. Em Portugal, a partir daí, foi anémico ou próximo disso. Portanto, e sem querer chamar a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, quero dizer que os países desenvolvidos estão a apostar fortemente na engenharia e na tecnologia. E, portanto, nós podemos e devemos seguir o exemplo se queremos crescer. Jorge Marrão, para as empresas, há setores a apostar de futuro, ou neste futuro próximo, para crescer ou não? Depende de como nós olhamos para o mundo. Se nós pensarmos que o país pode crescer com o consumo interno, obviamente estamos a pensar num conjunto de atividades que foram desenvolvidas ao longo dos anos e, portanto, aí a concorrência vai ser muito elevada. Portanto, diria que as margens vão ser relativamente estreitas e a capacidade de progressão é diminuta, porque, obviamente, o consumo interno vai estar anémico durante algum tempo, enquanto não for devolvido o rendimento às pessoas. Nós, para financiarmos, no fundo, a economia pública, estamos a pagar cada vez mais impostos. E, portanto, isso, obviamente, tem impacto a nível do rendimento das famílias e, portanto, através dessa via não estou a ver que haja grandes crescimentos. Se as empresas tiverem um modelo para olharem para o mundo, aí o crescimento pode ser exponencial. Mas, para isso, o país tem que voltar a ter condições de se financiar de forma sustentável. O que significa que grande parte da solução do problema do crescimento tem muito a ver com o financiamento. Ou seja, os agentes económicos reagem a modelos de incentivos e a pergunta qual é o modelo de incentivos para fazer as empresas crescer. Obviamente, o modelo de incentivos será ter acesso a financiamento,
financiamento a preços relativamente razoáveis ou financiamento a preços que possam, no fundo, comportar o risco que está associado ao negócio. Portanto, por essa via nós não estou a ver nenhum problema a nível do crescimento. Agora, é óbvio que os agentes económicos, para voltarem a investir no país, têm que ter um regime muito mais estável e muito mais confiável. Se nós olharmos para esta solução política, esta é uma solução política de uma tensão quase diária, não? Cada movimento que se faça, no fundo, são 3 partidos que comentam logo publicamente e começam a marcar posições. Este primeiro trimestre, em que seria sempre mais difícil, até porque até ter um orçamento de Estado aprovado, obviamente que a instabilidade e esse fator de confiança de que fala seria mais difícil, mas acha que estes próximos meses serão meses também de alguma instabilidade ou de alguma falta de confiança externa ou não? Vão ser meses difíceis, porque são meses em que a execução orçamental vai surgindo todos os meses e, portanto, à medida que ela vai surgindo, podemos ter algumas surpresas menos boas, e aí, obviamente, ter-se-á que pensar outra vez o modelo de financiamento da nossa economia pública. E, portanto, esse modelo de financiamento ou vai via impostos ou vai via redução de despesa pública. E, portanto, essa tensão não desapareceu pelo facto de existir a solução política. A solução política, como, enfim, foi referida, é uma solução para resolver um problema de governação do país. É, de alguma forma, uma solução, como alguém disse, tem uma carga negativa, mas nós, como portugueses, o melhor que temos, enfim, o que nos deveríamos congratular é o facto do Governo conseguir cumprir o orçamento. Porque cumprir o orçamento significaria que, de alguma forma, voltamos a dar credibilidade ao mundo. E essa credibilidade é muito importante para o financiamento da economia. Rui Martinho, já falámos aqui e já falámos muitas vezes desta anemia económica que o país vive há já algum tempo. É uma anemia que vamos começar a ver melhorar agora nos próximos tempos, ou não? Vamos lá ver, há bocadinho aqui o engenheiro Carlos Matias Ramos falou daquela questão de que nos anos 60 e até ao princípio dos anos 70 Portugal viveu um período de grande crescimento. Foi aquela nossa entrada na EFTA, foram fundos e inovação, com esses fundos trouxeram muitíssima capacidade de se mostrarem capitais portugueses a investir e depois a reproduzirem-se e a fazerem com que tivéssemos algum orgulho nas indústrias de ponta que tínhamos, no avanço da própria engenharia, que nos trouxe determinado tipo, na altura, de infraestruturas que não tínhamos, mas a partir daí, e apesar da nossa entrada na União Europeia ter também revelado um crescimento maior do que é habitual, a partir daí nós estamos com crescimentos que vão ser para a volta de 1, qualquer coisa. É onde estamos agora. E, portanto, neste século, é onde temos falado tanta vez dessa anemia de crescimento, continuamos com 1, qualquer coisa. E será difícil sair nos próximos anos por 3 motivos. Primeiro, porque nós continuamos com os problemas estruturais e de endividamento que tínhamos antes. Eles estão relativamente aliviados, mas estão cá. Endividamento do Estado, endividamento dos privados, endividamento das famílias e das empresas. Temos a incapacidade de chamar capital dentro do país aos próprios portugueses e, portanto, temos que nos virar para o exterior. E estivemos num caminho relativamente, eu penso, muito positivo de criar essa confiança no exterior nos últimos 4, 5 anos, mas agora estamos numa fase de paragem. Porquê? Porque houve exatamente um pouco do que disse ali o Dr. Jorge Marrão, houve ali uma fase de dúvida sobre Portugal. É que estas questões políticas não são só políticas, têm depois um reflexo económico muito grande. E a mudança, digamos, de paradigma que politicamente revelou esta solução de 3 partidos num governo e que trouxe depois alterações a coisas que estavam já dadas como adquiridas, a mais simples de todas, todos sabemos, é a alteração do regime do IRC. Mas, para além disso, todos os dias há determinado tipo de medidas que são tomadas que parece que têm só repercussão interna, mas não têm. Quando nós alteramos as condições de trabalho, quando nós alteramos os impostos, quando nós alteramos as contribuições e as taxas, estamos a alterar o quadro em que o investidor que olha para Portugal está a pensar vir fazer o seu investimento e vai ter que ter outro tipo de contas, outro tipo de cálculos. Daí que sintamos que neste momento há uma paragem de interesse e de aliciamento de investimento estrangeiro produtivo para Portugal. Agora,
este crescimento pode ser contrariado na sua anemia, nestes valores tão débeis, exatamente com três coisas. Uma sustentabilidade económica e política total, revelando o seguinte, que aquilo que está já decidido anteriormente pelo governo A, B ou C, desde que tenha o seu caminho e desde que sejam coisas que ainda não se fizeram, sequer a monitorização dos resultados, deve continuar. Segundo, devemos também ter a possibilidade e a capacidade de resolver os problemas internos que temos. E entre os problemas internos que temos é também uma situação que temos que olhar de frente, que é o sistema financeiro e a banca. Neste momento começa-se pela primeira vez a olhar para uma questão que é para os bancos também se tornarem mais dinâmicos e se tornarem o motor também de algum crescimento, têm que resolver os problemas do passado, que são aquilo que lá têm como, digamos, créditos incobráveis, como imobilizado que não se vende, como dívidas dos clientes e das empresas. Essas questões com a banca também colocam aqui este problema do financiamento de que falava o Jorge Marrão, não é? Sim. Porque sem esse problema resolvido não há financiamento possível. Não é que seja ideal que as empresas tenham o financiamento bancário como o mais importante. O ideal até é que o diversifiquem. Arranjem capital elas próprias, depois vão ao capital risco, vão aos business angels, vão aos venture capitals, vão aos fundos europeus e abram também o seu capital, as médias empresas, na Bolsa, com confiança e olhando para a Bolsa como um suplemento para a sua capacidade de se desenvolver. Mas o banco e o crédito bancário, com menos importância, é evidente, mas devem continuar sempre a ser um veículo. E para ser um veículo, como eu digo, dinâmico e ativo, têm que resolver este problema do passado, que é este problema de tudo o que lá têm dentro das suas carteiras de bancos e que demora muito a resolver e que tem que ter uma solução. Uma solução que pode passar por variadíssimas, digamos, alternativas, mas uma delas que foi exatamente já sentida em países como a Irlanda ou até aqui ao lado da Espanha, com resultados diferentes, digamos, melhores na Irlanda, menos bons em Espanha, é a questão do tal veículo para onde vão exatamente esse tipo de créditos, esse tipo de problemas que os bancos têm, para lhes permitir a eles poderem com mais celeridade, com mais dinamismo, com mais capacidade, voltar a ser um veículo de desenvolvimento para a economia. Carlos Matias Ramos, esta questão de que falava o Rui Martinho e que tem sido, aliás, uma das fortes críticas deste governo e que acontece normalmente com todos os governos, é que sempre que há um novo governo voltamos atrás em algumas medidas, algumas delas importantes, e mudamos a cor dessas medidas. Isso impede que o investimento, sobretudo o investimento estrangeiro, olhe para nós com bons olhos? Eu penso que é determinante. O fator de confiança é em tudo o que seja economia. Eu não sou economista, mas não é difícil de perceber que a confiança é determinante em todo o processo que deu origem. Agora é que vamos. E foi referido aqui um aspecto que eu penso também é importante. Cada vez que há uma medida política, automaticamente o partido que não está no governo, um deles, diz essa medida é minha. Ora, isso é mau, no meu entender. A medida é de quem a apoiou, ponto final, parágrafo, e não vamos criar mecanismos que conduzam a que o determinado partido que está a apoiar o governo vá valorizar a sua influência nos caminhos que estão a ser conduzidos pelo próprio governo. Eu penso que isto não é boa solução para o país. E, efetivamente, o que está a acontecer é que há muito investimento, mas não é na parte de produção. Vejamos o que aconteceu no imobiliário, está efetivamente a acontecer vários investimentos e ainda na semana passada se verificou que, inclusive, o edifício, que era, por exemplo, o Hospital da Marinha, que o preço base era 12 milhões de euros, foi adquirido por 17,9 milhões, se bem me recordo. O que significa que há dinheiro. Há aposta naquilo que as pessoas sentem, perdão, sentem que tem viabilidade de retoma do seu investimento. Agora, o que houve muito nos últimos anos foi uma economia virtual. Não é uma economia assente na terra, assente na produção, assente no desenvolvimento das indústrias, de toda a capacidade produtiva. E aquilo que eu disse há bocado parece-me que é bem evidente se fizermos uma análise histórica do que aconteceu no país recentemente. Mas não foi só no país. Na Europa perdeu 3,5 milhões de emprego
na área da indústria. E agora está a torcer a orelha já um bocadito tarde, porque achou que a melhor forma de sobreviver a Europa com valores altos em termos de capacidade económica era apostar aqui nos serviços e deixar a indústria de base, etc., para os outros países, sempre com a possibilidade de ser a Europa a comandar esse mesmo processo produtivo. Isto não foi verdade. Os países, eles próprios se apetrecharam e então a Europa perdeu a sua força industrial, que era também geradora de grande emprego. Agora está a tentar inverter o caminho, mas é tarde, penso eu, e obriga uma aceleração muito maior em todo o processo de atuação. E voltando ao problema do que é o crescimento económico, o que eu quis dizer há bocado, o antecipar a mudança significa uma aposta forte na inovação, no empreendedorismo, porque de outra maneira não vamos lá. Para vender aquilo que na Ásia e noutros países eles podem fazer com facilidade sem essa aposta, eles ganham-nos de certeza, porque têm uma mão de obra muito mais barata e não é isso com certeza que a Europa quer e muito menos o nosso país também deseja. O país está a sofrer outro efeito que ainda não avaliamos muito bem, foi as consequências para determinadas atividades produtivas do país do baixo preço dos combustíveis. E isto aparentemente era bom porque eram divisas que não saíam do país, mas neste momento já se revela que é desfavorável em termos de balanço e que as empresas portuguesas que tinham como objetivo esses mercados estão a ser fortemente penalizadas com consequências para o país, não só de uma forma direta, mas também para o emprego. E isto tem que ser muito bem equacionado em termos de perceber o que é que queremos para o futuro do país. E aquilo que está apontado, da tal economia virtual, passar a uma economia real em que as pessoas acreditem que aquele banco A, aquele banco C, expurgado daquilo que menos bom lá esteja, ou muito mau, forçosamente há maior confiança no sistema financeiro, no sistema bancário português, que neste momento está um pouco descredibilizado. É precisamente nesse ponto que eu vou pegar para continuar a conversa com o Jorge Marrão. Falamos da questão da banca e, obviamente, ligada a esta questão do investimento. Já se falou da espanholização da banca, temos agora o recente caso do BPI. Há efetivamente aqui um problema da banca para resolver em Portugal. E será que esse problema vai ter uma solução rápida ou uma solução mais demorada? Eu, se calhar, voltava um bocadinho ao que o Rui Martinho já vou responder à sua pergunta sobre questões históricas de Portugal e também para nós enquadrarmos. Portugal chega sempre relativamente atrasado aos grandes movimentos. Se repararmos, nós tivemos uma industrialização mais tardia, tivemos uma descolonização tardia, aderimos à Europa mais tarde e agora também estamos a aderir aos movimentos europeus, se quisermos, relacionados com a União Bancária e com o que são, no fundo, contas públicas saudáveis mais tarde que os outros. Portanto, a questão quando nós na Missão Crescimento, e portanto os três pertencemos à Missão Crescimento, quando nós em 2014, não me falha a memória, propusemos... Foi antes, 2013. 2013. Propusemos que se pensasse na resolução do sistema financeiro como um todo e não da resolução banco a banco, que de alguma forma o que originou foi a criação de um banco mau por banco, estávamos, no fundo, a propor, de alguma forma, uma limpeza do sistema financeiro. Portanto, nós tínhamos um passivo, se quisermos, oculto nos bancos, que é a imparidade toda da economia, e que a classe política dedicou-se a tentar imputar a responsabilidade a pessoas individualmente a cada banco. Não quero dizer com isso que não haja responsabilidades relativamente aos agentes nas decisões que tomaram. Mas temos também que perceber o movimento sistémico. O que é que acontece? A União Bancária também foi-se fazendo ao longo da crise. Se nós nos lembrarmos no início, com o Sr. Trichet, nada se podia fazer. Com a entrada do Sr. Draghi, vem-se dizer muito dinheiro para a economia outra vez, porque nós precisamos de liquidez na economia. Por outro lado, mudaram-se os critérios de capitalização dos bancos. As necessidades que os bancos hoje têm que ter de capital próprio de acionistas
mudou ao longo da crise. Isso criou uma pressão enorme a nível de todos os núcleos acionistas. Portanto, isto é um problema de tal forma sistémico que seria bom que as forças políticas se entendessem sobre a resolução como um todo, porque isso afeta a vida de milhares de portugueses. Se nós pensarmos que as empresas não têm financiamento, não conseguem ver os seus balanços recompostos, porque a própria banca tem um modelo de incentivos que não proporciona o financiamento da economia, nós entramos aqui num ciclo vicioso e num estrangulamento que nunca mais saímos dele. Portanto, tudo o que seja fazer de alguma forma colaborar na resolução desse problema será com certeza útil para o país. Agora, vamos voltar à questão que me colocou sobre a espanholização da banca. Nós estamos na União Bancária, estamos num regime de livre movimento de capitais, pessoas e bens e serviços, e, portanto, é natural que se façam esses movimentos. Temos é que perceber porque é que só são bancos espanhóis a quererem vir para Portugal. Isso pode ser também, isso também revela... E não de outras nacionalidades. E não de outras nacionalidades. Isso também revela o interesse que provavelmente nós estamos a ter relativamente a capitais estrangeiros que queiram investir em banca. Por outro lado, acho que o Presidente da República colocou o problema nos termos certos, que é uma coisa é nós estarmos dispostos e aceitarmos a entrada de quaisquer tipos de capitais, porque nós não podemos recusar um país que tem uma dívida externa como nós e uma dívida pública na dimensão que tem, só pode resolver outra vez com capitais externos. Portanto, nós não vamos provavelmente pôr problemas. A exclusividade já é um problema porque há uma ligação, sempre houve uma ligação muito forte entre o sistema bancário e o sistema político e nós nunca sabemos como é que vão evoluir os sistemas políticos dos países de onde esse capital é originado. Agora, não vale a pena também pôr a questão do ponto de vista, porque temos aqui, do ponto de vista de defesa de interesses muito próprios, porque cada agente vai tentar defender a sua posição competitiva e é provável que, de alguma forma, também se assustem com a dimensão da banca espanhola versus a banca portuguesa. Mas diria que, em termos muito concretos, nós vamos precisar de qualquer tipo de capital, venha de onde vier, para resolver o nosso problema. Rúlio Martins, só para terminarmos esta primeira parte e terminando aqui também esta questão da banca e do financiamento, estamos obviamente a atravessar uma fase de mudanças na banca. Esta fase vai alterar a forma como financiamos as nossas empresas ou não? Até porque eu penso que sim. A maior parte das nossas PMEs, e esse é o maior parte do tecido empresarial português. É isso que eu estava há bocadinho a tentar em pouco tempo explicar. Eu penso que o facto da banca ter todos estes constrangimentos de que tem que se livrar, e portanto é agora que se começam a falar destas soluções que temos agora aqui abordado, o facto da banca se livrar destes constrangimentos não significa que ela volte a ter o mesmo papel que tinha nos anos anteriores de ser o principal financiador das atividades empresariais, nomeadamente das, digamos, médias empresas e pequenas empresas. Eu penso que é saudável que as empresas, em primeiro lugar, recolham dentro delas o mais possível de capital para se estabelecerem, para fazerem aumentos de capital, para melhorarem a estrutura de financiamento da sua própria empresa, depois que vão ao banco supletivamente e devem também ter o cuidado de ir aos bancos e casar os créditos a médio prazo com aplicações a médio prazo, os créditos a mais longo prazo com aplicações a mais longo prazo e não fazer exatamente o chamado mismatch entre o dinheiro, digamos, a curto prazo para investimentos a maior prazo. E, em terceiro lugar, devem ter as outras soluções alternativas, que são aproveitar bem os fundos europeus, aproveitar bem as iniciativas e a capacidade dos Business Angels, dos Venture Capitals e dos capitais de risco. E, por último, abrirem-se ao exterior através da abertura de capital das suas empresas gradualmente para a Bolsa. Eu acho que em França, mesmo com a crise que tem e com a diminuição de crescimento que o país tem tido, todos os meses entram médias empresas, que cá são relativamente, digamos, quase grandes, mas lá são médias, dentro da estrutura francesa, entram várias empresas médias para a Bolsa de Paris e para a Bolsa, digamos, francesa. Ora, nós em Portugal, se conseguíssemos a pouco e pouco convencer das vantagens de abrir capital controladamente, de maneira bem aconselhada, eu penso que era uma das vias melhores
para que as médias empresas se desenvolvessem e hoje em dia, em que todas as empresas trabalham em rede, poderem ter uma capacidade de se ligar a outras empresas no exterior que lhes desenvolvam também o seu negócio aqui. Vamos já continuar esta conversa, fazemos aqui um curto intervalo. Até já. Seja bem-vindo de volta a esta Comissão Executiva. Hoje falamos sobre o crescimento em Portugal e os principais desafios do país. Jorge Marrão, numa frase sua, escrita por si, dizia que o capital que nos faz falta está fora de Portugal. Porquê? Porque nós não criamos em Portugal capital. Há pouco o engenheiro Matias Ramos falava sobre o facto de nós cada vez temos que investir mais na universidade. Eu acho que se investíssemos mais a perceber um bocadinho mais de economia também ajudava. O rendimento que nós geramos tem duas vertentes, ou se consome ou se poupa. Não há muita volta a dar. E o país entrou naquela loucura que foi, é preciso consumir, porque isso faz o país crescer, mas esquecíamos, estávamos a consumir não com poupança que formávamos, com dívida. E agora apareceu o momento de pagarmos a dívida. E a pergunta é como é que se pagam dívidas. Qualquer pessoa sabe, em casa, para pagar uma dívida, ou gasta menos, ou vai se endividar outra vez, para pagar a anterior. Portanto, não há muito mais alternativas. Ou então melhora o seu rendimento. Mas para melhorar o seu rendimento, se nós pensarmos coletivamente, significa que vamos ter que ter mais investimento. E investimento é uma coisa muito simples, só se pode financiar investimento outra vez com poupança. Portanto, este desequilíbrio entre o investimento que fizemos, o consumo que fizemos, a ser financiado com dívida externa, leva a esta situação. E depois aparece um outro fenómeno que todos ficam admirados, e portanto os partidos mais da esquerda radical reclamam imenso, que é a venda de ativos aos estrangeiros. Eu acho que tem que explicar como é que se faz, se introduz o modelo para as pessoas não pouparem mais, como é que nós pagamos dívida. É óbvio que se percebe que qualquer movimento, enfim, da esquerda mais radical é no sentido de dizer, bom, mas se calhar o melhor é não pagarmos a dívida. Ora, isso depois tem efeitos perversos que, obviamente, a história mais à frente comprovará que não é a solução. Portanto, nós só conseguimos resolver o nosso problema com um regime político estável, consistente, sustentável, que permita que o capital invista em Portugal, o capital externo em Portugal, sem grandes sobressaltos. O engenheiro Matias Ramos, homem das obras públicas, sabe bem, uma obra, se nós imaginarmos que uma obra pública com dimensão tem uma rentabilidade há 20 anos, que tem que ser financiada há 20 anos, portanto tem que ser financiada com uma taxa de juros relativamente baixa. E, portanto, para haver uma taxa de juros baixa, significa que o país tem que ser um país credível. Um país em que nós sabemos que ninguém vai entrar em default. Ora, isso é outra vez pensarmos que a única forma de atrair capital é um regime político estável. E um regime político estável que perceba que a concorrência do capital é muito elevada. Nós depois queremos entrar de vez em quando entramos nas discussões políticas utópicas, que é como se o capital não se pudesse movimentar. De vez em quando voltamos a falar em... É fácil nós voltarmos a ter soberania. É pouparmos muito. Isso significa que somos capazes de financiar o nosso investimento e o nosso investimento e o nosso rendimento. Portanto, isso é muito importante perceber. A nossa soberania vai voltar, só podemos voltar a tê-la se voltarmos a fazer poupança. A sério. Se não fizermos isso, vamos estar sempre dependentes. E estamos a fazer isso? Não estamos a fazer. E repare porque é que não estamos a fazer. Não estamos a fazer porque estamos sempre no limite do déficit público. O déficit público é todos os anos mais dívida. Mas depois prometem. Não, mas calma. Porque nós estamos a fazer déficit para a economia crescer. Já nos contaram essa história nas últimas 2 décadas e não deu o resultado esperado. Portanto, não é com certeza por aí. Eu não sei quantas mais décadas é preciso voltarmos a repetir o mesmo erro, até chegarmos à conclusão que é o mesmo erro. Há uns anos, o embaixador Carlucci, que passou o 25 de Abril em Portugal, contou uma história interessante, que era, ele também tinha sido embaixador em Madrid, e perguntaram qual era a diferença entre Portugal e a Espanha.
porque houve duas revoluções ao mesmo tempo, portanto, dois ditadores que saíram, e ele respondeu de forma muito direta. É muito simples. Nos dois países à touradas, só que em Espanha matou o touro. Portanto, nós somos um país que temos uma característica de ir convivendo com o erro, vamos absorvendo, e à medida que o vamos absorvendo, vamos interiorizando. É uma sociedade que não se revolta. E, portanto, a consequência disso é que o processo nosso é muito mais lento. Quer dizer, morremos lentamente, vamos sempre contra as mudanças. O governador do Banco de Portugal, em tempos, dizia que é um país que avança às recuas. Quer dizer, nós avançamos, mas sempre contrariados. Portanto, não temos uma atitude positiva perante as coisas. E, portanto, isso obviamente gera esta situação que eu acho que é dramática do ponto de vista do país, porque o emprego não dispara. Nós estamos a ver o emprego não... Nos jovens é assustador o número de jovens desempregados. E nos não jovens também. É assustador ver o número de pessoas que ganham perto do salário mínimo há décadas. E a classe política degladia-se, enfim, faz grandes debates, faz grandes promessas, faz fantásticos PowerPoints e não consegue encontrar a solução para o país. A falta de coragem para as reformas também não ajuda? Falta de coragem evidente. As reformas que foram feitas mesmo no governo anterior tinham o suporte da Troika. Se nós nos lembrarmos das manifestações que foram feitas para tudo contra tudo, e, portanto, nós adiamos sempre a resolução dos problemas. Temos dificuldade em enfrentar o problema de forma muito direta e, portanto, o resultado é este constante adiar que, obviamente, para quem está bem na vida, vai vivendo bem, vai vivendo... Para quem quer ter oportunidades, não é um país de oportunidades. Se nós olharmos para Portugal, Portugal neste momento não é realmente um país de oportunidades para os jovens, é um país que está a tentar manter as posições relativas, cada um na sociedade, as empresas, as pessoas, os cidadãos, mas que obviamente não é agradável assistir a este espetáculo, mas que todos os dias assistimos. Rui Martinho, primeiro colocava-lhe a questão que é uma questão geral e que coloca a todos, que é perceber porque é que não há crescimento no país quando sempre se fala dele governo após governo e a cada Ministro das Finanças e a cada Ministro da Economia. E depois colocava-lhe uma outra questão que é, existe, e com algum crescimento, sobretudo nos últimos anos, uma questão que tem contrariado um pouco esta questão de não crescermos, que são as startups. Uhum. E temos hoje em dia startups de grande dimensão e de uma dimensão mundial e de um sucesso extraordinário e que vêm, de certa forma, contrariar esta questão. Isto significa o quê? Que estamos a apostar no sítio errado? A primeira é que realmente o crescimento, para acontecer, tem que ter estas condições que eu agora me abstenho de repetir, porque também estamos com o tempo aqui contado, que é de ter sustentabilidade. Sustentabilidade que o país tem que apresentar, política, económica, socialmente, em termos de leis, em termos de regulamentos, em termos de trabalho. Tem que ser sustentável, quer dizer, tem que ser constante. E, portanto, tem que manter, como eu disse na primeira intervenção, o que está bem feito, que vem de trás, e acrescentar mais valor acrescentado. Não pode é desfazer. Fazer, desfazer. É? E depois ter a ideia de que tudo isto é muito temporal. E que hoje estão uns a mandar e a governar, amanhã estão outros, depois voltam os mesmos, e, portanto, não há necessidade de desfazer em termos quase que, digamos, de permanente campanha eleitoral. Depois, temos que ter em Portugal a ideia de que as reformas de que falamos não são uma panaceia, elas são necessárias. E para se fazerem, que também indicam, em primeiro lugar, uma revolução da nossa própria mentalidade, da maneira de estar, da atitude dos portugueses, nós temos que enfrentar tudo. E temos, inclusive, que enfrentar a rua. E, portanto, se há que enfrentar a rua com manifestações, com determinado tipo de movimentos, tem que se enfrentar, se por acaso é por uma boa causa. Não vamos recuar, não fazer o que é necessário e estarmos nesta posição. Sermos dos países mais antigos, com mais história do mundo e da Europa, e termos dos crescimentos mais adémicos, que não é uma questão só de termos 1, qualquer coisa, é que partimos de trás de crescimentos também muito pequenos. E, portanto, não tivemos nunca
o tal boom que outros países tiveram. A Irlanda é um dos casos, mas posso ir buscar a Finlândia ou até a República Checa. Todos eles tiveram um boom de crescimento e de capacidade de realizar que Portugal ainda está para comprovar. Depois, as startups é uma parte muito positiva de Portugal. Aliás, o Económico, a Comissão Executiva, nós próprios aqui, temos tido muitos empresários de startups e ficamos maravilhados com aquilo que eles são capazes. Primeiro, a boa preparação que trazem das universidades de engenharia, universidades de economia e gestão, e conseguem conjuntamente, numa certa multidisciplinaridade, criar empresas para determinado tipo de fins e que têm repercussão não só cá, mas lá fora. Agora, as startups não podem de maneira nenhuma, no tempo, ocupar o espaço daquilo que foi a desindustrialização em Portugal. E, portanto, nós desindustrializamos o que era clássico, criamos agora as startups, mas continuamos a faltar esse meio que ainda existe em França, ainda existe na Alemanha, ainda existe numa série de países europeus. Nós não conseguimos isso. Por outro lado, um ponto fundamental para o crescimento, para mim, é a questão da poupança. Porque o Jorge disse muito bem, a questão do investimento e da poupança estarem relacionados, mas também da dívida. É que se nós tivéssemos poupança interna, podíamos ter uma dívida muito grande, mas ela era interna, não era externa. E, portanto, não tínhamos os problemas que temos agora. E íamos gerindo essa dívida porque ela era nossa, como a Itália faz, como o Japão faz há décadas. Nós não conseguimos, porque não há também nenhum aliciante, nenhum incentivo dos poderes públicos para a poupança. Repare, fala-se em poupança nas associações de seguradores, nas associações das financeiras, porque há um reconhecimento da necessidade de poupança, mas depois isto não passa para a sociedade. E não haver poupança é sintoma de que a sociedade não está consciente dos problemas que tem. Porque se tivesse, consumia muito menos, até porque o nosso consumo, em grande parte, é um consumo de bens importados e, portanto, estamos a fazer sair divisas, estamos a fazer sair dinheiro, estamos a empobrecer o país e poupava. E a poupança deve ser remunerada convenientemente. Não quer dizer que seja por depósitos, mas podemos arranjar outro tipo de produtos e, inclusivamente, aliciar as pessoas para outro tipo de produtos sérios, transparentes, controlados, coordenados, mas que tragam ao país desenvolvimento. Carlos Matias Ramos, na área da engenharia, das obras públicas, da construção, foi uma das mais afetadas por esta última crise. E, curiosamente, temos exportado aquilo que melhor temos nessa área para outros países, não só a nível de construtoras que foram a fazer projetos lá fora, mas também de engenheiros que têm feito grandes projetos noutros países. Há quem diga que esta área será de difícil investimento no futuro próximo, enquanto não houver um crescimento sustentado em Portugal. Se continuarmos a exportar todas estas pessoas, será difícil trazê-las de volta um dia mais tarde? De certo modo, vai ser difícil. Mas eu dava uma linha de continuidade ao que o Dr. Rui Martinho acabou de referir. O Portugal, um dos grandes problemas nossos é que estamos sempre a contestar o que os outros fizeram. E vê-se isso nos planos. Perdão, a elaborar planos somos excelentes. Não somos capazes de os cumprir e de os enquadrar nas nossas ações. Ou seja, se olharmos para o plano estratégico de transportes, se olharmos para os planos estratégicos de toda a natureza que temos no país, vemos que eles foram objeto, aparentemente, de algum consenso. No entanto, seja ele qual for o governo, há de introduzir o seu selo, a sua forma de resolver o problema. E isso cria situações dificílimas, como agora, por exemplo, no Portugal 2020. É fundamental que o Portugal 2020 arranque, mas está numa inércia tal que acredito e tenho receios de que o Portugal 2020, na plenitude, não consiga atingir os seus objetivos. E vemos o que aconteceu nos transportes. Na última chamada, que foi do ano passado, não esta de fevereiro, mas do ano passado, Portugal recebeu cerca de 160 milhões. Portugal 2020 na área do chamado CEF, Connecting Facility. E a Europa despendeu 13 mil milhões de euros. Nós recebemos 170 milhões. Ora, e desses 70 milhões, 5 são para estudos. O país não tem condições para
antecipando esta situação, os estudos estarem feitos antes e começarmos logo a desenvolver a atividade. E isto é que atrasa toda a capacidade produtiva portuguesa. No aspecto da construção civil, disse bem que a nossa engenharia é uma engenharia de qualidade. Se formos ver aquilo que é o chamado Prémio Nobel, entre aspas, das estruturas, o país teve já 2 prémios Nobel. A Espanha não teve nenhum. Os Estados Unidos tiveram 4. Portanto, a dimensão do nosso país, comparada com essas, revela que nós temos capacidade, desde que a aposta seja devidamente desenvolvida, na realização do que de mais extraordinário, mais complexo somos capazes de fazer. E dentro desta perspectiva, há que ter em conta 2 aspectos que estão agora a afetar muito a construção. Um é os países onde a aposta portuguesa foi muito forte. Angola, na parte de internacionalização da nossa setor da construção, chegou a atingir 57% do valor da internacionalização e Angola está na situação que está. A Venezuela também teve um papel determinante e estava a criar uma atração das empresas portuguesas em áreas fundamentais da infraestruturação, na área dos transportes, fundamentalmente, e a Venezuela está como está. Portanto, aqueles países para os quais nós estávamos a apostar, a Líbia. Portugal já estava, as empresas portuguesas já estavam instaladas na Líbia. Aquele desastre que foi a intervenção na Líbia por parte, que aliás foi reconhecida por Obama, que disse que foi um desastre, porque intervieram, mas esqueceram-se do que aconteceria a seguir. E o que aconteceu foi desastroso para empresas, inclusive como as nossas portuguesas, que tinham feito um esforço muito grande de se implantar e conseguiram a implantação. Portanto, todo o ambiente externo a Portugal tem sido desfavorável para as empresas de construção portuguesas e foi afetado. Mas se as empresas portuguesas não tiverem um portfólio baseado também no que se faz cá em Portugal, elas não terão condições para ter em condições competitivas de trabalhar no estrangeiro. Temos que ter qualquer coisa aqui que alavanque a capacidade produtiva para depois mostrar ao exterior aquilo que é a nossa capacidade, que é muito grande nas empresas. Mas elas estão descapitalizadas. As empresas portuguesas de construção estão a sofrer um baque terrível nos últimos anos, no último ano, perdão, designadamente associado, como eu disse e repito, ao facto de empresas que tinham a sua economia sustentada no valor do combustível e que, de repente, deram aquilo que deram. Mas, resumindo, o que eu queria dizer é o seguinte: o nosso grande problema do nosso país é também a falta de estratégia na manutenção dos planos estratégicos. Não há governo nenhum, seja ele este, outro ou qualquer, que não tenha que ter o seu selo a dizer, alterar aquele plano, e isso é terrível para as empresas, porque elas pensam que aquele plano vai ser aquele que vai ser executado, e depois muda o acaba governo, por não muda ser. tudo. Carlos Matias Ramos, Jorge Marrão, Rui Martinho, muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui. Eu regresso amanhã à mesma hora.